Agora sim, o nosso amigo aqui do áudio avisou. A produção aqui, ó, foi o ponto da produção, foi o ponto. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos mais uma vez nesta noite na cidade de Santos. Hoje a gente está enaltecendo Santos aí, né? Colocamos Santos aí para vocês conhecerem. E o programa, né, que a gente atualmente é o mais badalado aqui da Baixada Santista, que é o Mistura Santista, né? Santista. Que também tem como apresentação o apresentador Newton Júnior, Rob Lopes. O hoje é nosso querido Rob Lopes com a sua voz, né? E assim, nós hoje, ao iniciarmos o NED, estamos lembrando que, se eu não me engano, essa é a primeira quinta do mês de agosto, né? É a primeira quinta do mês de agosto. Então, estamos entrando no segundo semestre. A gente está fazendo hoje um balanço, mais ou menos. Vocês que nos acompanham, que estão estudando conosco, você que está começando está assistindo pela primeira vez, o NED já tem alguns anos já, né? E nós não paramos, nós começamos, na realidade, o NED com a pandemia, sim, né? Levando um pouco de doutrina, um pouco de esclarecimento a todos. E baseado nisso, hoje, nós fizemos um formato muito parecido com os programas que tínhamos antigamente aqui na JM Vídeos, que é o Ceará News fazia, que era o atendimento fraterno, onde tínhamos perguntas. Nós recolhemos algumas perguntas que vocês fazem, o pessoal do tratamento está nos assistindo aí na página do tratamento, você que não conhece muito de doutrina, está passando por um momento difícil, então a gente quer realmente levar a vocês um pouco de informação básica, e para aqueles que já conhecem, o que estão conosco aí, os trabalhadores da casa aqui do Ceará, o pessoal que já nos acompanha, também vai nos ajudar. Então, eu quero que vocês participem e que vocês até contribuam com informações a mais, além daquilo que hoje será o coordenador Newton Júnior que irá falar, ele que tem o conhecimento, né? E a gente vai encher ele de perguntas hoje. Então, hoje vai ser bem gostoso, mas tem que interagir com a gente, tá bom? Newton Júnior, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a você que está aí, que é nediano, porque o NED é nosso, né, galera? Então, como o Zé falou, eu vou pedir também para que os nossos amigos que conhecem bastante também possam participar, não só perguntando, mas fazendo suas colocações, né? Afinal de contas, nós vamos fazer uma reflexão. Isso aqui não é aula, é reflexão. E outra coisa, tem muita pergunta polêmica. Sim, isso aqui é importante. Tem muita polêmica, a gente vai hoje destravar, né? A gente vai destrinchar, desmistificar algumas coisas que a gente ainda carrega conosco. Aquelas crenças limitantes, né, Zé? Tem passe melhor que o outro, tem não sei. Tem uma série de coisas que a gente vai ter que hoje. E assim, para quem já tem conhecimento, vai nos ajudar. Para quem não tem, vai refletir. Absorver, né? Absorver e refletir, né? Olha lá, o pessoal está entrando, por favor, vão avisando, vamos interagindo, vamos chamando o pessoal aí. A Luciana Garante, a nossa amiga Luciana, boa noite. Luciana. Vibrações para Beatriz Viana Lima. No final, o Newton vai fazer, né? Fazer a vibração. Newton vai fazer uma vibração bem gostosa. Joelma Ventura, boa noite. Minha amiga Joelma. Regina Lago, mais uma vez, boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Alcina Medeiros, minha grande Alcina. Alcina, você tinha que estar aqui conosco com a sua voz deliciosa para fazer a peça de encerramento. Aí nós ficaríamos todos relaxados e não iríamos prestar atenção, porque a voz da Alcina é verdade. Ela é uma frequência calmante. Você falou tudo, a frequência. Eu vou testar qualquer dia a frequência da Alcina, a voz da Alcina. Urânia, seja bem-vinda, Urânia. Grande companheira. Estaremos segunda juntos, né, Urânia? Tatiana Marques, Tatiana, boa noite. Tatiana. Nara Fernandes, boa noite. Boa noite, Nara. E a você que está aí no YouTube, no canal da JM Vídeos, você que está na página de tratamento, no perfil do Ceará, no Newton Júnior 6, aí na página do Newton Júnior, um grande abraço a todos. Vamos começar, então, o nosso estudo, que a primeira parte, qual é, meu amigo? A primeira parte, nós vamos falar sobre a lei de destruição. Perguntas 742 a 745, guerras. Vamos... Antes de mais nada, a Delmira chegou agora, ela falou, ufa, cheguei a tempo. Olha que bacana, ela falou que ia ser bem... Grande abraço, Delmira, vamos estudar, vamos ler. Conto com você, Delmira, está sempre perguntando. Hoje o NED verdadeiramente é de vocês. Sim. É de vocês. Hoje eu preciso que vocês
colaborem com... Se tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida sobre... Mesmo não sendo o assunto que nós vamos colocar aqui, se tiver algum assunto que vocês queiram perguntar, fique à vontade. Só tá hoje, aberto, né? Hoje está aberto aí para o pessoal, tá né? Vai ser gostoso. A Simone Busato, boa noite. Peço vibrações para minha irmã, para minha mãe e filha. Gratidão. Para minha mãe e filha, gratidão. Tá bom, Simone. No final, põe um copinho d'água, a gente vai fazer a vibração, tá bom? Então vamos lá? Guerras, é sobre as guerras. Sobre as guerras. Vamos lá, gente. Qual é a pergunta mesmo? Da onde a onde? É 742 até 745. Você colocou entre países 1? É. 745, 1, é isso? Não sei esse país aqui. Vamos lá, pessoal. Só foi a espiritualidade. Capítulo 6. Lei de destruição. Guerras. Perguntas 742 a 745. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e, quando a julga necessária, sabe adicionar-lhe humanidade. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Rapidinho, né, galera? Então, deixa eu fazer uma reflexão aqui, né? A gente fala que a guerra é necessária. Deu a entender, né? Deu a entender que a guerra é necessária. A guerra não é necessária, gente. É que nem uma visão particular minha, que a dor é necessária para que a gente possa evoluir. A dor não é necessária. A dor é opcional, porque o que nós fomos criados por Deus é para sermos felizes. Isso aí é que nem um pai e uma mãe faz. Eu, quando ponho um filho no mundo, eu não quero que meu filho sofra. Muitos de nós até erramos, né? Porque fala assim, o meu filho não vai passar por tudo que eu passei, que às vezes é um erro, porque ele precisa ter experiências. Mas o que acontece? A gente tem um projeto reencarnatório, evolutivo, um projeto evolutivo de crescimento e evolução. Por exemplo, Jesus, né? Que Jesus, quando a Terra foi criada, né, foi construída, inclusive ele é um dos arquitetos, é o nosso governador, né, ele já era Jesus, que a gente costuma falar, Jesus já era Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás, que foi ele que gerenciou a construção do planeta Terra. Então, nós não temos que sofrer com a guerra é consequência do nosso egoísmo, da nossa vaidade, e muitas vezes, principalmente, nossas frustrações. Porque quem busca o poder, na realidade, é aquele que, de alguma maneira, se tem uma baixa estima muito grande, né? Então, eu preciso do poder para poder me proteger contra mim mesmo, achando que ao criar
esse orgulho, essa vaidade, esse poder, eu afasto as pessoas de mim com a insegurança de achar que elas vão me prejudicar. Então, as guerras não são necessárias, elas acontecem pela nossa infantilidade espiritual, né? Então, é um processo que a gente vem já construindo há muitos séculos, né? Não tem a dúvida. Milênios, né? Nossa, quantas encarnações, né? A gente já não passou por esse processo e hoje nós vemos o resultado, porque hoje nós somos o resultado exatamente, né, das nossas reencarnações passadas. E essa justificativa tem a ver com o processo do planeta, né? Exatamente. O tal de provas e expiações aí, exatamente. Né? Inclusive, esses agrupamentos de conflitos, existe até uma migração, né? Ou seja, aqueles espíritos que hoje, por exemplo, hoje a guerra vamos falar a guerra mais atual, né? Da Ucrânia com a Síria, né? A Ucrânia com a Rússia. Eu falei da Síria porque a Síria é uma guerra que nós já esquecemos. E ela continua, né? Você sabe ela que foi substituída, na verdade, na notícia, né? Você que está nos assistindo junto com o comentário do Milton, gente, é até infantil. Hoje estávamos assistindo, né, que a China estava fazendo exercícios de guerra perto do Japão e de Taiwan. Tudo isso porque a presidente da Câmara dos Estados Unidos foi visitar Taiwan, que a China, né, ela quer conflito sobre o domínio de Taiwan. E porque ela não gostou da visita, começaram a fazer. Isso não é infantil? É infantil. É impressionante como... Milton, como é que funciona isso? É a segurança emocional, você sabe, né? Por que funciona assim? Eu costumo brincar dando esse exemplo. Quem conhece o Pinscher, né? É o exemplo correto. O Pinscher é um cachorrinho desse tamanho, para quem não conhece. Ele late para todo mundo e parece que vai avançar. Então, se ele pega um Doberman e ele começa a latir das duas uma. Ele imagina assim, bom, vamos engolir, né? Então deixa eu enfrentar ele. O que é isso? É que eu acabei de falar sobre as guerras. É as nossas fraquezas no sentido de baixa estima. Eu tenho uma baixa estima tão grande que eu preciso demonstrar um poder desnecessário. Esse ditador, né, esse líder lá da China, ele no mínimo, assim, que eles não estejam me escutando, senão posso ser até... Não, você está no Brasil. Ele é um psicopata, né? Ele é um psicopata. Então, o que acontece? Ele não tem emoção nenhuma, a não ser pessoal. Então, nessa atitude que ele tem, ele fala assim, eu sou mais que você, então eu preciso demonstrar o meu poder para você. Ele não raciocina, porque as pessoas que têm a psicopatia, ela não raciocina. Ela simplesmente toma uma atitude agressiva. E sem um pingo do lado emocional. Não tem empatia com nada. Ele não está preocupado. Se ele tiver que apertar o botão... A gente vê isso muito naquele pessoal que mata... Serial killer. Exatamente. E assim, não é quando você afronta a pessoa, ela fala assim, não, peraí, não foi bem assim. Ele fala, não, eu fiz mesmo. Porque eles afrontam independente de onde eles estão, se eles estão no poder ou abaixo do poder, né? Então, o motivo das guerras é um só, é o sentimento de baixa estima de quem está à frente do comando. Mas eles não enxergam isso. Não. Como todos nós, né? O inconsciente, ele pode ser o nosso maior amigo. Muita gente que... Desculpe. Muita gente que age dessa forma, com arrogância, sim, com prepotência, sim. Essas pessoas que se colocam, né, num patamar alto, elas estão com baixa estima? Estão com baixa estima, com frustração. São pessoas frustradas que precisam de uma barreira para afastar o outro, né? Por quê? Porque ela é insegura. Né? Porque quem é seguro, ele anda de peito aberto. Agora, a insegurança, ela nos leva muito, muito a isso, né? De o que estão pensando, que forma que estão pensando, então eu preciso me alimentar, né, desse poder para estar sempre acima das pessoas, porém eu me sinto sempre abaixo, né? Então esse é o problema, o meu sentimento, e eu busco cada vez mais poder, e mais poder, e mais poder, porque isso é um buraco, né? Um saco. E como é que você corrige isso?
Não corrige? Corrige. Isso aí é a famosa expiação. Ou é a sacudida que... É a famosa expiação. Ou é a vida que dá a sacudida? É a sacudida, exatamente. Entendeu? Né? Porque acontece isso, né? Às vezes a gente toma uma sacudida da vida, e aí às vezes percebe, poxa, por que eu estou agindo assim? Às vezes, mesmo assim, você leva uma por isso que eu falo, depende do grau de cada um, né? Às vezes você leva uma sacudida na vida e se você despertar, você se revolta. Aí você tenta se vingar da vida e das pessoas. A classe política também é assim? Principalmente, né? A classe política. Principalmente assim. As pessoas que não têm assim, a segurança do que vai fazer, ela acaba botando os pés pelas mãos, né? Incrível, né? Mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que é bem específico, né? A guerra realmente, hoje, não é. Eu só gosto de deixar sempre bem claro, porque às vezes esse livro tem mais de 100 anos, né? Então, era uma linguagem da época. Como era a linguagem da época, o Moisés, por exemplo. Explica qual é o livro que você está se referindo. No caso é o livro dos Espíritos. O livro, né? Dos Espíritos. O livro dos Espíritos, que onde a gente tira as perguntas. Entendi. Né? Por exemplo, Moisés, né, com todas as suas leis mosaicas, naquela época, elas eram duras. Era até difícil de aceitar que aquelas leis eram de Deus, né? Não poder trabalhar no sábado, quem trabalhasse no sábado era apedrejado até a morte. Nossa, é isso mesmo. A mulher, se o marido falasse assim, olha, ela é adúltera ou ela é alguma coisa, ela não tinha julgamento, ela era apedrejada, e tantas outras situações que faziam onde Deus castigava. A linguagem é assim, Deus castiga. E a gente sabe que Deus é amor, amor jamais castiga. Mas você recomenda o livro dos Espíritos? Claro, com certeza, não. Hoje a cartilha que nós temos aí no vídeo é a cartilha do bem viver, né? Do bom viver. Se eu tiver que escolher um livro espírita, estou começando agora para quem está assistindo é o livro do tratamento, é o livro dos Espíritos. Mas o livro dos Espíritos não é meio complicado para quem está começando? Ou você acha que eu acho assim. Porque tem gente que gosta de começar por romance. Sim. Né? Sim. Tem gente que, por exemplo, pela propaganda em si, o Violetas na Janela, ou o romance da Zíbia Gasparetto. O que você fala sobre isso? Não, o pessoal costuma falar assim, a Zíbia não é espírita. Gente, o romance da Zíbia, ela dá um esclarecimento para quem não tem, né? Evidente que algumas pessoas, tem muitas pessoas que já conhecem, né, a doutrina, tem vários romances de Chico Xavier que são maravilhosos, né? Mas a Zíbia, para quem está começando, Violeta nas Janelas é o básico, né? Para que você possa ter uma... Eu acho que é uma questão de identificação. Sim. Por exemplo, eu vou falar pessoalmente, eu não gosto tanto de romance. Sim. Eu gosto mais de livros técnicos. Tem pessoas que gostam e começam a estudar a doutrina pelo romance. Então, eu acho que é uma característica de cada pessoa. Né? Tem gente que não tem... às vezes a pessoa começa... Cara, eu adoro a Evolução entre Dois Mundos de André Luiz. Ele é muito técnico, né? Céu e Inferno. E eu adoro esses livros, entendeu? Agora tem gente que eu não consigo ler. As pessoas às vezes falam o próprio Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, o pessoal fala, eu começo a ler, eu não consigo entender, né? Mas aí existem grupos de estudo, Isso, exatamente. Aí você procura uma casa espírita, onde tem grupos de estudos. É que nem o caso do NED. Né? O NED está fazendo isso agora. O NED, por exemplo. Porque o que acontece, às vezes, essa possibilidade que nós temos de conversar aqui, refletir sobre as perguntas, dá para a gente, né, Zé? A gente poder começar entendi e tal. Eu acho que é importante assistir. Mas eu aconselho sim, o Livro dos Espíritos, realmente, quando você começa a ler, você começa a entender muita coisa de nossa vida, da nossa própria vida mesmo, a entender o que está ocorrendo com a sociedade, com o planeta, conosco mesmo, dentro da família, né? É um livro que realmente é uma cartilha do bem viver. Olha, a Simone Busato está falando que ela faz o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar eu faço todos os domingos. Sim, é importante. Eu acho fundamental que você faça o Evangelho no Lar. Exatamente. Né? Porque o Evangelho no Lar, isso já foi dito pelo próprio Chico, por todos esses paracletos aqui da Terra, e a própria espiritualidade, o Evangelho no Lar, quando você para poder ler, aqueles minutinhos a gente consegue se conectar com os nossos amigos espirituais. Você sabia que a casa tem protetor, o seu lar tem um protetor, o guardião do seu lar,
Cada um de nós temos nosso guardião, nossos protetores. Então, nesse momento, é uma possibilidade de a gente se conectar com eles, né? E muitas vezes, espíritos que estão desorientados dentro da nossa casa, que necessariamente não são maus, simplesmente estão desorientados, como nós muitas vezes estamos, né, Zé? Com certeza. A gente, quando discute com a mulher, com a esposa, discute com os filhos, é uma forma de desorientação, né? Sim, sim. Então, nesse momento em que esses espíritos que estão confusos, eles conseguem receber o auxílio dos nossos amigos espirituais. E nesse momento, enquanto a gente conversa sobre o Evangelho, eles estão sendo orientados. E muitos acabam encontrando o caminho que melhor lhe servir, né? A gente vai voltar a falar sobre isso, né? A gente vai pegar uma das quintas-feiras e ensinar o Evangelho. Simone, parabéns, o Evangelho no Lar. Se você quiser aprender o Evangelho no Lar, eu até daqui a pouquinho eu coloco para vocês o WhatsApp e a gente ensina. Não tem problema, manda a sua mensagem e a gente vai ensinar sim. Tá bom? Maria Alice, boa noite. Marluza Dias. Boa noite. Vibrações. No final, Marluza, vou fazer para você também, tá bom? Leila de Carlos, boa noite. A Maria Alice está falando, peço vibrações para toda a minha família. Com certeza. Rosângela Nunes, boa noite. Ribeirópolis, Sergipe. Opa, Sergipe, um beijo. Um beijo para o pessoal de Sergipe. Sergipe, gente boa, muito, bacana. Muito, gosto muito. A Nara Feliz está falando, quero um livro para estudar, pois tenho muitas perguntas, as quais eu procuro resposta. Então, eu vou te orientar o seguinte, Nara, já vamos tirar dúvida de algumas, tá bom? Sim. Faça perguntas, Nara. Nós temos algumas aqui, mas a gente dá preferência para vocês. As perguntas que nós temos aqui foram o pessoal que mandou pelo WhatsApp, o pessoal que andou perguntando aí durante todo o semestre. Nós juntamos as 10 perguntas mais repetidas em dúvida das pessoas e hoje nós vamos tirar essa dúvida, tá bom? Perguntem. Luísa Soliman, boa noite a todos vocês, meus irmãos, na fé e gratidão. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Delmira Duarte, eu acredito que a guerra é mais grave demonstração da miséria humana. No mínimo, essas questões já deveriam estar sendo resolvidas numa mesa de conversações. Verdade. Seria a sanidade, né? Mas você vê, a guerra é o reflexo de muitas famílias hoje. Sim. É o reflexo da família. Sim, sim. Não tem pessoas que brigam por causa de partido político. Não tem famílias que se separam por causa de orgulho. A guerra é simplesmente o reflexo da família. Exatamente. Então você sai da família e chega até a sociedade. É isso? Porque funciona assim, ó. Nós estamos num país que até solicitamos, na família que necessitamos, na sociedade que construímos. Exatamente. Entendeu? E essa sociedade que nós construímos, não é por acaso que nós estamos em Santos, né? Não é porque nós temos todo um agrupamento, estamos em Santos, no estado de São Paulo, tudo isso aí tem uma ligação. Se nós tivéssemos uma afinidade lá com a Ucrânia, com algum motivo, nós estaremos lá. Vocês já repararam? Ninguém cai de paraquedas no lugar errado. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É isso. Vocês já repararam que às vezes existem os conflitos nos países e o pessoal não sai de lá? Alguns migram, né? Fogem e tal, né? Esses que saem é porque já estão se desvinculando daquela egrégora. Então já vai para o Brasil. Agora, milhões de ucranianos, por exemplo, saíram do país. Sim, porque já começa o processo de desenvolvimento, né? Ou seja, desligamento dessa egrégora. Então já começa a se desvincular. Agora, a maioria fica. É verdade. A maioria fica. Olha, eu quero dar um grande abraço para Rosa Okada, de Curitiba, Paraná. Curitiba. Que é uma cidade linda, por sinal, conheci. Curitiba é maravilhosa. Delmira Duarte fez um comentário. Qual é a verdadeira culpa daquele que mata o adversário dentro de uma guerra? Olha, na realidade, é assim. Esse conflito é mútuo, né? Já existe até o Beni Coquito, um beijo para esse meu amigo. Beijo, Beni Coquito. O Beni Coquito tem uma palestra chamada Família Espiritual. Sim. E ele ali mostra todo o processo de desenvolvimento dos conflitos. Então, só vou dar bem resumido, ele pega aquele gladiador que se matava e tal, não sei o quê, depois esses dois gladiadores vão ser lutador de boxe. Mostrando cada encarnação. Cada encarnação. Depois ele se torna lutador de boxe, que já é
é agressivo, mas já não é tão agressivo assim, e no final acabam sendo adversários políticos, às vezes, e no final se tornam familiar, dentro da família. Então é todo um processo. Esse pessoal que hoje mata, né, mata e morre, né, na realidade não tem vítima, não está por acaso. Aí você pergunta assim, mas vem cá, você poderia não matar, mas é opcional, né? Ele poderia, de repente, passar pela guerra e, de alguma forma, matar. Mas esse conflito já vem de muito, muito tempo. Né? Muito, muito tempo. Ok. A Maria Alice está falando assim, eu quero aprender. Entende-se o Livro dos Espíritos? Sim, sim. O Livro dos Espíritos, é isso aí. Inclusive, você é maravilhoso, viu? Você encontra em PDF, aí não conta para ninguém, né? Hoje em dia, em áudio, esse que eu passo, é o audiobook, esse que vocês veem. O vídeo, na realidade, eu montei, né? Eu editei ele, mas esse é o audiobook. O audiobook. Isso aí. A Luciana Garejo está falando assim, minha neta de 16 anos está se mostrando com essas características que vocês falaram. A sorte é que a família é unida e não nos deixamos influenciar pelas intrigas que ela tentou fazer. Vejam bem, a personalidade ela é moldada pela família, mas o caráter do espírito já vem com ela. Então, como é que funciona, gente? Funciona, eu costumo dar esse exemplo, que eu acho bacana. O oleiro é aquele cara que pega o barro, né, e faz os... Isso. Então é assim, eu peguei um barro que é um barro duro, difícil de trabalhar. Eu vou ter que trabalhar muito nesse barro. Eu tenho duas opções, me dedicar muito a esse barro, para fazer dele um vaso, né, uma arte bacana, não como seria com barro mais manipulável, mas eu me dediquei, então eu vou ter um reflexo do meu trabalho, né, eu vou ter um ganho com o meu trabalho. Ou então eu falo assim, minha filha, tá muito duro, não vou largar de qualquer jeito, e fica aquele vaso todo torto. A opção é nossa. Por quê? Porque na família, lembra que a gente falou? Nós temos a família que necessitamos. E essa menina, 16 anos agora, mas é um espírito milenar, né? Com certeza. E é bom lembrar disso, né? Você está falando com 16 anos, né? Agora, né? Mas é um espírito milenar, porque se nós chegamos na área racional da razão, é milênios, não é um ano, não é um século, 2 séculos, é milênios até chegar ao que chegou. E nesse milênio tem toda uma história por trás disso tudo. E nessa história que ela tem, a família está envolvida, não é vítima, né? Nós temos um compromisso, ou por amor, né? Tem pessoas que por amor, né, se dedicam ao desenvolvimento do espírito. Ou então por compromissos mesmo, de responsabilidade. Mas é bacana que você falou, eu acho muito bacana, né? A família é unida, perfeito, e não nos deixamos influenciar pelas intrigas dela. Eu queria só falar uma coisa para ela. É a que mais precisa de amor. Sim, com certeza. É a que mais precisa de carinho e de amor. Com certeza. Porque são espíritos, às vezes, endurecidos. Endurecidos. Não, e assim, uma coisa que a gente, pela terapia, observa, aquele que grita mais é o que sofre mais também. Entendeu? Porque a forma da expressão, às vezes, a revolta, se está com revolta, algo está incomodando. Ninguém reclama de sapato apertado, né? Quando você não estiver apertado, e de pedrinha andando para um lado e para o outro, se ela não estiver lá. Então, ela está desconfortável. Eu sei que você, mas aí não é problema meu. Será? Né? Não se sabe. Nara Fernandes está falando que ela perdeu um filho em novembro de 2018 e outro em maio de 2019. Nossa. E sempre sonho com eles. Porém, tenho mais 2 filhos homens e vem mudando de comportamento totalmente, fazendo a mesma coisa que os irmãos em vida faziam. Pode ter alguma coisa a ver? Não, com relação a eles, né, aos 2 filhos, provavelmente não. Agora, existe uma coisa chamada da constelação familiar, que chama uma egrégora. Existe uma egrégora dentro dessa constelação, que eu não sei quais atitudes que eles estão tomando, né? Até me coloco à disposição, depois se você quiser conversar comigo, mais ou menos, nessa egrégora, alguma coisa está emaranhado, né? A gente chama de emaranhado, em que está conflitando o psicológico deles. Né, e está, de alguma maneira, incomodando. Só que, às vezes, esse incômodo emocional a gente não consegue verbalizar. Então, nós temos reações
provocada pelo inconsciente, né, que é uma forma de expressar algo que eu não consigo verbalizar, entendeu? Então, eu aconselho que, no caso, faça uma terapia, numa psicanálise, ou até numa constelação. Vou fazer uma pergunta ingênua. Existe uma afinidade deles, né? Sim, de pensamento, e provavelmente isso que você está falando, né? Sim, essa coisa mal resolvida. Mal resolvida, que passou. A gente chama, na realidade, a gente chama fidelidade emocional. O nome chama-se fidelidade emocional. Quando alguma coisa incomoda uma pessoa, e eu tenho uma fidelidade emocional com ela, e me solidarizo com ela. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa de conflito. E cria uma egrégora, né? Egrégora que a gente chama uma energia, né? Essa energia, a egrégora tanto pode ser positiva como pode ser negativa. Ela está falando que eles não aceitam a morte dos irmãos. Ah, bom. Aí até então, quanto tempo faz isso? Você pode... Foi em 2018 e 2019. 2019, recente, né? Foi maio de 2019. Mas é assim, emocionalmente. Então. É uma pancada, gente. Exatamente. Eu acho que você tem que entender isso. Foi um negócio meio. Viu, Nara? Não é fácil você perder 2 irmãos. Imagine você, como mãe, perder 2 filhos em pouco espaço de tempo. Um foi em novembro de 2018, outro em maio de 2019. Está muito perto. É evidente que o luto, ele tem o luto que a gente fala do processo melancólico, né? O processo melancólico, esse luto, ele tem que durar 8 meses, num ano mais ou menos, o melancólico. Agora, esse processo de não aceitação, né, é uma coisa que é muito complicado mesmo, né? Você aceitar a perda de alguém que você ama, né? Então, é que você falou assim, o comportamento totalmente fazendo... Eles estão mudando. O comportamento todo, eles estão fazendo a mesma coisa que os irmãos faziam. Então, assim, se você está achando que os irmãos estão influenciando, provavelmente, tudo é possível nesse universo, né? Mas provavelmente não. Isso realmente é uma fidelidade emocional, né? Um comportamento que eles estão tendo, pode ser por fidelidade emocional. Mas é o que eu falo, cada caso é um caso e tem que ser avaliado, né? Verdade. Tem que ser... Luciana garante. As vibrações são para ela. Ela vai iniciar o apoio psicológico. Aquela menina de 16 anos. Ah, tá. Mas poderia que toda a família estivesse em desentendimento. Poderia estar acontecendo isso. Sim. Mas ela vai ter o apoio psicológico. Sim, com certeza. Gente, vamos começar as perguntinhas aí. Participação, tá? A primeira pergunta eu já vou até colocar aqui, porque nós vamos ficar aqui no cantinho aqui embaixo e vocês vão assistir aí. E é uma pergunta assim interessante. Nos bastidores da doutrina, Newton Júnior, sono, tonturas, enjoos, e tudo dá errado na hora de ir ao centro espírita. Por que acontece tudo? É o que mais acontece, né? Acontece de tudo, principalmente no dia da desobsessão. Nossa, é complicado. Gente, é mais ou menos assim. Todos nós queremos o quê? Melhorar, né? Todos nós queremos melhorar e ficar saudáveis. Mas, porém... Contudo, todavia, se por acaso essa influência dos nossos compromissos com a espiritualidade seja uma ligação mental com algum companheiro de jornada, eu não gosto de falar obsessor, nem gosto de falar irmão das trevas, porque as trevas somos nós que construímos. E eu vou falar uma coisa que é até difícil de aceitar. Não existe obsessores, né? O que existe é nós com ligação influenciadores, ou seja, eles nos influenciam em algo que nós permitimos, por incrível que pareça. Se eles se achegam, tudo é afinidade, ou seja, não existe trevas aonde existe luz, né? Então, se eu permito que esses sentimentos que eles nos influenciam, é porque eu estou conectado, né? Se eu não me conectar... Então, eles não querem que você melhore. Por quê? Porque nós estamos conectados. Muitos casos nem são espíritos que querem nos prejudicar. Eles não querem perder um amigo. A gente não tem ciúmes de amigo aqui encarnado? Tem. Então, a gente também tem na espiritualidade. Poxa, se a sua vibração começa a melhorar e eu não consigo me conectar com você, e eu já tenho uma amizade com você, eu vou ter amizade com quem agora? Então eu quero mais que você não vá. Eu não posso perder esse amigo.
E às vezes nem é maldade, ele não quer, tá tudo errado, porque eu quero que ela se prejudique, que ela se arrebente, mesmo que ela se queira. Às vezes não é isso, não. Eu não quero perder esse grupo de amigos, não quero perder essa amizade, né? Você não quer perder a afinidade. Perfeito. Né? Pessoal, colaborem aí, tá? Vamos tirando aí a dúvida aí. O segundo, nada dá certo. É culpa do obsessor. Não, aliás, isso é uma coisa que acontece direto. Cara, Você chega no centro espírita, você conversa com a pessoa, aquela pessoa vem buscar o socorro, ela é bem recebida, com carinho, com amor, aí ela fala, tem espírito do mal do meu lado. cara, eu vou dizer uma coisa que dói em mim, vai doer em você. Não tem, a responsabilidade é minha. Não tem. Chico Xavier, você talvez, você já deve ter ouvido falar desse caso. Uma senhorinha falou assim para ele, Chico, existe feitiçaria e aqueles obsessores que nos fazem mal, será que pega tudo isso? Aí ele falou assim, filha, se você tiver um muro e um buraco e pegar uma pedra e atirar no buraco, você pode acertar o buraco? Posso acertar o buraco e passar, tá? E se eu tampar o buraco? Você consegue? Não consigo. Nós somos o buraco, gente. O obsessor, ele só consegue me prejudicar porque eu dou brecha. Se ele quer me fazer algum mal, você quer ver um exemplo? O próprio Divaldo Franco. 40 anos o Máscara seguiu ele. 40 anos. Explica quem é o Máscara. O Máscara é o obsessor. Não é lá do... não era o filme. Não era o filme. Ele chamava de Máscara por causa da feição dele, né? 40 anos, por quê? Porque numa das encarnações ele foi cruel com esse espírito, né? E ele veio se vingar, mas não conseguia. Por que vocês acham que não conseguia? Quem é Divaldo Franco? É uma pessoa revoltada? É uma pessoa que fez o bem a vida inteira. Só que o cara era tão ferrenho no seu ódio por Divaldo que ele tentou prejudicar Divaldo, ele não conseguiu. Inclusive, uma das vezes, ele influenciou Divaldo a se suicidar. Foi. Tá no filme. Tá no filme. E no momento certo, um grupo de mendigos, influenciado pela espiritualidade, porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens, não é através dos seus anjos, porque com isso nós todos aprendemos, né? O espírito, quando ele estava... Os caras gritaram, não! Aí ele disparou. Ou seja, não, e aí o que aconteceu de Ângeles aparece para ele e mostra para ele que ele tinha falhado, né? Com os pensamentos, as vibrações dele, teve uma frustração e abriu o campo vibracional para eles. É uma questão de frequência, né? Frequência. Você entra na frequência, se você baixa a tua frequência, você entra na mesma frequência desses irmãos. Exatamente. Os obsessores, que a gente chama de obsessores, mas eu costumo dizer que é companheiro de jornada. Por que companheiro de jornada? Porque eles nos acompanham porque estão dentro da vibração, dentro da frequência. Se eu tiver em outra frequência, não dá. Ou seja, você quer saber quais são os espíritos que estão ao teu lado? É só você avaliar os pensamentos, seu comportamento e seus pensamentos, né? É muito fácil. Gente, pode fazer pergunta, viu? Nós vamos responder todas hoje, não vai faltar uma. Bora. Já trouxe até meu ursinho aqui para... Nos bastidores da doutrina, a pergunta é a seguinte: briga familiar é coisa espiritual? Briga familiar. Olha, briga familiar é coisa espiritual, sabe por quê? Porque é tudo espírito, né? Não. Você está querendo dizer assim, espiritualmente, existem espíritos que podem... Não, a briga familiar, porque assim, como diz Emmanuel, a família, na realidade, nós temos a família que necessitamos. Alguns casos, a gente se compõe para poder fazer um projeto, né? Importante para a sociedade, mas normalmente é uma forma de você, de alguma maneira, aparar as arestas. Então a gente já traz conosco uma bagagem de ranços, de mal entendidos, e a gente na espiritualidade promete resolver agora. Alguns casos nem quer, tá? Muitos casos, vai ser meu filho, vai ser minha mãe, não quero não. Aí dá uma chavecada no cara, aceita, tudo bem, tá, vou aceitar. E quando chega aqui, a gente esquece, né, Zé? Inclusive, estamos falando da menina de 16 anos, né? Exatamente. Da Nara, se eu não me engano. Eu me lembro agora, acho que é a Nara, que ela está falando do menino. É mais ou menos, é praticamente isso. Não, inclusive é assim, por que coisa espiritual? Porque, na realidade, toda egrégora, lembra da egrégora que eu falei? Que você cria, você atrai, né?
aqueles adversários de outras épocas, aqueles que não querem a família unida, que também colaboram com o conflito, mas quem provoca toda essa egrégora é a família, né? Perfeito. Ó, mais uma para vocês. Olha aí, pessoal, médiums. A primeira coisa, eu já escutei pessoas que chegam na casa espírita e falam assim: olha, me falaram que eu tenho que desenvolver, porque se eu não desenvolver, minha vida vai ficar um inferno. Então, eu estou aqui, eu quero saber, eu preciso desenvolver. Isso é cruel, né? Isso é cruel. Falar um negócio para uma pessoa, falaram uma vez para mim isso aí, ó, cai fora. Eu tinha 16 anos de idade. Minha mãe, naquela época, era centro de uma casa de Umbanda, né? E aí a pretinha velha lá, que ela falou assim: esse menino aí, ó, esse menino aí vai ter que se desenvolver. Quando as coisas vai para frente, senão não vai lá para frente. Rapaz, eu fiquei tão assustado. Aquela moleque, não liguei para isso. Mas, gente, desenvolver, nós estamos desenvolvendo todos os dias com o comportamento. E se você vai trabalhar ou não numa casa espírita, ou num centro de Umbanda, você pode trabalhar, mas não, se você parar, você não vai ser prejudicado, tua vida não vai para trás, só vai para trás se você fizer com que ela vá para trás. Isso aí é geral, mesmo aquele que tem a mediunidade ostensiva? Sim, sabe por que a vida, mesmo ostensiva, sabe por quê? Vamos pensar assim no macro, né? Você tem um espírito que te ama, que quer trabalhar contigo, que é teu amigo, né? Aí você fala assim, está trabalhando, está fazendo cura, está bacana pra caramba. Aí você fala assim, eu não vou fazer mais. Você acha que uma pessoa que te ama vai falar assim, ó, é? Isso é comigo, eu vou me vingar. Vai te prejudicar. Eu vou te prejudicar. Você vai sim se prejudicar. Mas sabe por quê? Porque você está num processo evolutivo de aprendizado e até de administração de conhecimento mediúnico, vibracional. E de repente você larga tudo isso aí. Aí você tem um conflito, né, emocional, pessoal, mas não que isso seja um castigo, porque a ideia que se passa é que se você parar vai ser um castigo. Agora, você não acha que o estudo é fundamental? Fundamental. Você estudar, fundamental. Assim como a gente tem que estudar para ter domínio e entender o que está acontecendo, sim. né? Porque se você não estudar, você não sabe o que está acontecendo com você. Isso é fundamental. O próprio Kardec fala, né? O próprio Kardec fala sobre isso, que o estudo é fundamental. Porque para você manipular suas energias, para você fazer com que o seu trabalho seja ali verbal, escrito, você tem que saber o que está acontecendo com você. Para você, inclusive, não ser enganado, né, Zé? Com certeza, com certeza. A Delmira, a Lady Del, a sua esposa, está falando aqui, ó. Com certeza isso não é motivo de muito afastamento. Quando não se tem conhecimento e também da maneira que falam isso para a gente. Verdade. Olha, e ela, eu vou falar aqui, vou fazer um depoimento aqui agora. Ela é uma pessoa que pode falar, porque ela não tem vínculo religioso, ou seja, assim, não vai em nenhuma casa, ela já foi messiânica no começo, né? Que é normal, foi messiânica e tal, de repente ela falou, bem, já foi espírita, já trabalhou em casa espírita, falou assim, bem, o meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. É uma opção dela. E ela tem intuição, mas o que acontece? Hoje ela faz o bem para as pessoas. Entendeu? Ela faz um trabalho que ajuda as pessoas. Né? Isso é muito importante. E aí você vê que fazer o bem não depende de religião, né? Religião. Né? Depende de índole. Muito pelo né? contrário. Tem pessoas que se dizem religiosas e são problemáticas. A hipocrisia, né? Hipocrisia, exatamente. Bom, vamos para outra aí, vai. Vamos lá. Pessoal, vamos participar, pessoal. Não precisa fazer pergunta necessariamente sobre esse assunto. O que vocês acham que Hoje é o dia de vocês. Também, aí, quinta-feira que vem já teremos outro convidado, né? Então aproveitem hoje aí pra gente. Olha, a primeira pessoa que a gente encontra ao morrer é a que mais a gente ama ou a que a gente mais odeia? Rapaz, quem que eu vou encontrar? Eu vou assim, ó, desencarnei, tá para aquele estado de torpor, daqui a pouco eu vou olhar, vou abrir o olho, o que é que vai estar lá na minha frente? Vai depender do seu comportamento agora, enquanto vivo. Vamos dar um exemplo, André Luiz. Quem é que André Luiz mais amava? E quem é que amava mais André Luiz? A mãe dele. A mãe dele, isso. E quando ele encontrou a mãe dele, não, né? Inclusive ele encontrou gente que nem conhecia, segundo ele, né? Até conhecer, a gente fala que não conhece, mas conhecia, porque se tem um padrão vibracional, em algum tempo teve um coisa. Então,
depende do seu comportamento, da sua atitude, da morte, o desencarne, por isso que tem um livro, Vale dos Espíritos. Vale dos Suicidas? Não, do Vale dos Espíritos. Vale dos Espíritos. Não conheço. Então, que fala assim, que o espírita morre mal. Aliás, Joana de Ângeles já falou isso, que o espírita morre muito mal. Sabe por que o espírita morre muito mal? Porque a gente sabe. A gente tem o conhecimento, a gente prega, né? O problema é você ter responsabilidade, você saber entendeu? E a gente, às vezes, sabe, a gente dá conselho. Vamos ser honestos, cara, de nós aqui, que eu também estou nessa aí. Você aí. A gente tem resposta para todos os problemas dos outros. Né? Não tem problema. O nosso é complicado, o meu problema. Então, esse comportamento que eu tenho no meu dia a dia é que vai me dar quem que eu vou me conectar. Se adversários, se amar as pessoas. Agora, o próprio Emmanuel nos diz o seguinte: se você quer ter alguém do teu ladinho, abraçadinho, odeio. Quando você odeia alguém, aquela pessoa, você cria um vínculo que você precisa se desassociar. Né? Isso só através do conflito. Então vai depender muito, viu, gente? Depende muito de qual é o seu comportamento. Mas normalmente, só para a gente encerrar essa pergunta, é mais ou menos assim: a gente tem que amar demais as pessoas que estão conosco hoje. Fazer o máximo, se você tem algum resquício dentro da família, seja marido, esposa, filho, pai, mãe, tente resolvê-lo agora. Sabe por quê? Porque normalmente, quando a gente desencarna, é muito poucos casos que a gente vai se encontrar com essa pessoa. Né? Porque nós temos todo um projeto reencarnatório que é individual, né, Zé? É isso mesmo. Aproveite enquanto você está próximo dele. Próximo da pessoa. Vamos lá. Nara Fernandes escreveu assim: então, eu dou brechas para os espíritos porque eu escuto me chamarem, eu sinto alguém me olhando, barulho na cozinha, e quando eu vou ver, não é ninguém. Já fui para o psiquiatra, me passaram um monte de remédios, porém ficou pior. E me falaram que é espiritual, por isso eu estou querendo entender mais. Isso, Nara, deixa eu lhe falar. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje existe no planeta, espiritualmente falando, para você entender, quase 30 bilhões de espíritos ao total, né? Tem 8 encarnados. Então, praticamente tem 4 espíritos para cada um assim, né? Fazer uma coisa, uma conta rápida. Aqui, nós estamos com um monte de espíritos. O Zé, ele até consegue ver. Eu não consigo. Então, tem pessoas que têm esse processo que nós começamos, né? Que é mediunidade ostensiva. Provavelmente, você tem essa mediunidade ostensiva. Não é que você chame eles, né? Você percebe a presença deles. Olha, falaram para ela, vamos lá, só completar a pergunta, porque quem está assistindo pode servir para alguém, né, que passe pelo mesmo problema. Aí me falam que eu que não deixo meus filhos descansarem, por isso fico atraindo para ficarem perto dos meus filhos, os que estão vivos. Que ela fica, por causa do apego aos filhos, que fica atraindo espíritos, provavelmente. Não, acho que não. Você está apegada aos filhos que estão encarnados, é isso? É isso. Ah, não, porque ela perdeu 2 filhos, não foi? Não, ela perdeu 2 filhos, mas eu digo, esse apego é com os filhos encarnados, ou filhos que desencarnaram. Não, aí eu não entendi. Deve ser os filhos que ela perdeu. Então, vamos pensar assim, olha, gente. A gente tem uma ideia um pouco distorcida da realidade. Isso é importante nós entendermos. Ouve muito dizer que quando você sofre, você chama alguém, você não deixa aquele espírito em paz, né? Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem que pensar numa coisa mais ampla. Não é assim só que funciona, a coisa não é ferro e fogo. Por exemplo, se esses seus filhos estão bem, provavelmente já deve estar em colônias espirituais, né? Num processo evolutivo, trabalhando para próprio. Necessariamente não precisa estar junto, pode estar em colônia separada ou pode até estar junto. Depende de cada caso é um caso. E você sofre e emana energias de sofrimento para ele, não significa que eles vão receber essa energia. Porque existe um filtro, gente. O universo funciona assim, a cada um segundo os seus méritos.
Não é justo que espíritos que estão trabalhando, jovens que estão trabalhando pelo seu processo evolutivo, recebam energias tóxicas, evidente, por amor, por apego, né, por saudade, e sejam prejudicados. É inconcebível isso da lei do amor de Deus. É bom você falar isso, porque todo mundo entende ao contrário. Não, mas é porque isso fala-se, a gente ouve em vários livros, mas a gente tem que, é por isso que eu falei, é importante o NED nessa conversa, para a gente refletir, porque tudo não é ferro e fogo. Existe, é claro que existe, se aquele espírito estiver apegado, tá, né, aí existe um conflito, um choque, até às vezes vem em casa, fica ali sofrendo, mas não é o caso dos seus filhos. Né? Até porque eles têm uma certa proteção naquele momento. Sim. Então não é porque... Agora, é óbvio que aquilo vai fazer mal para a própria pessoa. Sim, para a pessoa. Vamos deixar bem claro. Para a pessoa, sim. Né? No caso da mãe, se você ficar triste, você mesmo, fluidicamente, energeticamente, você está se prejudicando. Fisicamente, a gente fala só vibração, que é importante, que nós somos energia, né? Mas o físico também. Porque quando você cria uma melancolia, uma tristeza muito constante, o timo, que é a glândula da alegria, né, que manda hormônios que faz com que dispare a dopamina, dispare a ocitocina, né, e tantos outros hormônios que nos trazem uma alegria, ele dá uma parada. E o que acontece? A noradrenalina, ela sobe, que é o hormônio da tristeza, da melancolia, isso tudo faz um processo orgânico. Agora tem o seguinte, se você pensar, tudo bem, a saudade não é fácil, você vai ter saudade, claro. Mas se você mentalizar momentos de felicidade com ele, perfeito, momentos de alegria, perfeito, momentos de carinho, de amor, eles recebem. Aí eles recebem. É verdade. Por causa da questão da energia. Aí eles recebem. Positivo. Porque eles não vão receber por causa, exato, porque senão todo mundo, coitado, meu Deus, como seria o trabalho dos espíritos, né, nesse cuidado na recuperação quando nós desencarnamos, né, os que são responsáveis por essa recuperação, eles teriam um trabalho imenso, mas tem uma proteção, sim, que é isso que ele está falando. Agora, pensamentos de alegria, de felicidade, sim, momentos, isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para eles. E vibracionalmente, porque assim, tudo é vibração, viu? Se você... E tem um ditado, uma palavra muito bacana que eu gosto de usar sempre. A saudade, ela tem que se transformar na voz do tempo, cantando as melodias dos bons momentos. Porque essa melodia, essa vibração, ela é absorvida. Não que necessariamente os seus filhos, quando você pensa nas coisas boas, eles lembram, minha mãe está pensando em mim, nesse momento bom. Não, ele sente a energia, que nem uma brisa, né, gente? Quando você sente aquela brisa gostosa no rosto, que te dá uma paz, uma felicidade, o amor é isso. O amor é uma brisa, né, que nos dá a paz e a harmonia. Mas fique tranquila que seus filhos estão muito, muito bem. Com certeza. Muito protegidos. E essa sua energia está sendo só sua, que a gente entende, é natural. A gente não está... Os filhos estão preparados para o desencarne dos pais, mas os pais nunca estão preparados para o desencarne dos filhos. Então, fique tranquila que esse momento de dor, de sofrimento, é seu. É só seu. Não se importe, não escute muito. Não pense muito no que as pessoas falam sem um raciocínio. Pense sempre assim. Existe uma força superior, amorosa, chamada Deus. E os amigos que nos protegem. Eles não nos querem mal. Ao contrário, estão sempre nos protegendo. Tá bom? Então fique, porque aí o que acontece? Até cria um remorso, né, Zé? A pessoa fica com remorso, puxa, estou fazendo meus filhos sofrer. Não, e assim, você tem um remorso, você vai no centro espírita e escuta isso. Escuta uma coisa do dirigente ou dos que supostamente deveriam saber. A pessoa, em vez de sair melhor, sai mais depressivo ainda. Mas você sai depressivo e fala assim, meu Deus, eu não posso nem chorar. Porque na minha cabeça, assim, eu não posso chorar, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter saudade, porque eu posso estar fazendo mal para ele. Aí acabou. Você vai cair na depressão ainda. Chore no travesseiro, mas porém não se revolte, que a revolta que é ruim para você, tá? Não para ele, mas para você. Então chore, lamente, né? Pense, que o Zé falou, bacana que o Zé falou, pense nos momentos agradáveis, felizes que você tiveram.
Né? Isso é que é A importante. Regina Lago está falando assim que é importante dizer que, além de estudar, é necessário orar e vigiar. Sim, sim, perfeito, Regina. Não tenha Maravilha. dúvida, não tenha dúvida. A Delmira Ciccone está falando assim, olha só, essa semana eu sonhei com a minha sogra, fiquei surpresa quando a vi. Quando fui abraçar, ela simplesmente sumiu. Isso já aconteceu comigo, viu, Delmira? Júnior, Newton Júnior, o que seria isso? É a minha mãe, né? Então, veja bem, é que eu falo, existem vários casos de você analisar uma situação, mas, por exemplo, eu que conheço a pessoa, minha mãe não era muito de abraçar. Tá. A minha mãe era assim, era muito amorosa, muito preocupada, está sempre preocupada em abraçar. Então, talvez pode ser das duas, porque ela desencarnou, mas continua sendo a mesma pessoa. Ninguém muda porque desencarna, ela simplesmente o processo de melhora. Você vai melhorando aos poucos, né? E minha mãe desencarnou, acho que mais ou menos uns 8 anos, 9 anos, então ainda é muito curto esse processo, ela está se preparando. Pode ser um caso. Outro caso, lembra-se, amor, que você está num processo material de encarne. Seu padrão, seu ectoplasma, seu padrão vibracional ainda é. Quando você foi abrasar, houve um choque. Isso, eu acredito nisso. Houve um choque vibracional. Pode ter sido isso, mas pode ter sido isso. E nesse choque vibracional, acabou o sonho terminando ali. Então, provavelmente é esse choque de vibração, né? A gente não consegue, às vezes, captar. Eu gosto muito de lembrar a todos, que, principalmente quem é trabalhador de Seara, que eu já contei que teve algumas semanas seguidas em que eu falava com a minha mãe, ela falava comigo, mas eu não escutava a voz. Eu não escutava a voz dela, eu não conseguia escutar a voz. Acontece. E aí, uma amiga nossa, a Sueli, que é do João Cabete, do Centro Espírita João Cabete, eu comentando com ela, ela acabou me dando uma mensagem e explicando exatamente o que ela queria. Talvez uma capacidade minha, uma interferência, né? Sim. Anímica. Sim. Talvez uma interferência anímica não me permitia entender. Não que ela não pudesse falar, mas não conseguia. Era eu que não tinha capacidade de entender. Bem lembrado. Ela poderia estar te dando uma comunicação que, afinal, não era o teu foco. Exato. Né? Não era aquilo que você estava... Interferência, isso. Perfeito, isso. A Delmira também está falando. Eu fico pensando que eu acho que nunca se orou tanto no mundo. Verdade. Devemos dedicar o tempo para orar e vigiar. O universo pede essa transformação. Verdade. Concordamos plenamente. Perfeito. A Luciana Garante está falando assim, afirmam que no plano espiritual não tem religião. Como fica a nossa mente quando desencarnamos e acreditamos em alguns fundamentos aqui? Então, olha, livro Nosso Lar, eu gosto de falar, porque assim você fica fácil você ver. André Luiz, quando já estava mais de um ano no Nosso Lar, ele é levado, acho que por Lizia, se eu não me engano, ou então o Aniceto, eu não lembro agora, no local onde as pessoas estavam ajoelhadas, algumas em pé, orando por um nicho. Nicho é aqueles buracos, né? Aí André Luiz, mas o que é isso? Mas não estou entendendo o que aconteceu. Aí o Niceto botou a destra na testa e fez ampliar a visão dele. Cada um daqueles estava rezando para um santo de devoção. Tá. Então, realmente a religião, que é o religare, né, que é um conceito, um dogma, perante os espíritos mais esclarecidos, não existe. Porque a religião é a religião do amor cósmico universal, que nem falava Jesus, né? Amor cósmico universal. Porém, nós ainda precisamos disso. Precisamos desse religare, dessa conexão com o todo, né? E eu não lembro agora o livro, vou ficar devendo essa, de que quando você desencarna, aqueles que são devotos, eles vão para locais em que é do mesmo pensamento. E Chico Xavier, você talvez falou que ele entra na igreja e vê sacerdotes lá, na igreja, quando entra, e alguns médios também que são videntes, que têm essa facilidade, diz que nas portas das igrejas, recepcionando as pessoas, tem sacerdotes, monges vestidos, recebendo. Né? Mas eles sabem, e aí eu faço a pergunta, você ouviu que ele falou que existem sacerdotes, existem... Aí eu pergunto, eles têm consciência que eles são espíritos? Sim, eles estão trabalhando, inclusive. Ok. Eles estão trabalhando. Eles trabalham em prol daquele grupo, ele tem uma afinidade. Irmão Jacó, por exemplo, quem não conhece do livro Voltei, ele já era um espírito esclarecido, né? Mas ele ia em alguns centros de Umbanda
como irmão Jacó. Né? Como o Bezerra foi também. Aqui é né? Frederico Fig, o nome dele. Isso. Frederico Fig, por exemplo, é um espírito, já é espírita, ele teve um trabalho bonito, ele foi dono acho que da Odeon, me parece. Então ele já tinha um esclarecimento. Só que ele fazia um trabalho, e ele aparecia lá como irmão Jacó, um preto velho, né, para fazer o tratamento. Então, a disponibilidade do trabalho é de acordo. Nas igrejas, ainda tem aqueles que dão passe, sabe com o que? Aquela, não lembro o nome agora, aquela fumaça. Sei. Tem o nome daquilo ali, não lembro agora. O nome, Então, que eles estão dando passe, eles ficam assim, ó, rodando em novas pessoas. Por quê? Porque eles se sentem melhor. Não é que eles sejam ignorantes, não, é porque eles se sentem bem. Porque você ficar séculos num processo, existe uma coisa chamada uma consciência pessoal, né? Um registro que a gente chama de registro acástico. É uma informação que vem nos trazendo. Para você se libertar disso, é devagarinho. São várias. Né? São várias etapas. A Delmira Duarte está falando assim, acho que vocês não imaginam o bem que fizeram a essa mãezinha que viu seus filhos partirem antes dela. Agradeço demais, vocês se tornaram um assunto muito mais leve. É o que nós precisamos. Né? Na realidade, gente, é assim. Você quer... Vamos pensar, quando alguém falar alguma coisa para você que seja chocante, né, que seja apreensiva, pensa assim, não vamos esquecer, existe um Deus acima de todos nós. Com certeza. Nós não sabemos tudo, nós achamos que é assim. E nós hoje, só na Terra, segundo o Livro dos Espíritos, acho que, se não me engano, acho que é pergunta 706, não lembro agora, quem é Bonício Edivaldo, ele diz o seguinte, que espíritos são seres que habitam o universo. Quantos tem no universo? Você está entendendo? Então, todos nós somos feitos para sermos felizes. Então, vamos pensar no que as pessoas falam. É justo, né, uma pessoa sofrer porque a outra... Está fazendo alguma... Não é justo. E essa mãe, é justo sentir que está fazendo o filho sofrer com todo esse amor que ela tem? Não. Então, é isso. Pense nisso. Vamos dar um oi para Carla Renata. Oi, Carla. Boa noite. A Sandra Mara Silva. Boa noite, amigos do Ceará José. Gratidão. Agradecido pelo tema de hoje, tudo que eu precisava ouvir. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Sandra, um beijo. Esse pessoal gaúcho. Pessoal bom. Deixa eu ver, Carissa. Dá mais umas perguntinhas ainda? Dá tempo? Dá, claro. Vamos lá, então. Vamos lá. Nós paramos nessa aqui, né? Uhum. Então vamos na próxima aqui. Essa eu quero saber. Por que eu tive que nascer no Brasil? Porque eu podia ter nascido na França, nos Estados Unidos. Porque você é uma pessoa especial. O José tinha que ser o coordenador, né? Do Ceará de José. Mas o que determina uma pessoa nascer em determinado país? É o vínculo. É o vínculo com o compromisso que nós temos. O Brasil é o país. Nós falamos muito de egrégora, gosto de falar sobre a egrégora. O país ele tem uma egrégora, né? E nessa egrégora, todos nós que estamos aqui, temos um compromisso com o processo societário, não do país, mas da sociedade como é um todo que tem esse desenvolvimento da nação, da cultura e assim por diante. É uma troca. Eu aqui aprendo e eu aqui auxilio. A mesma coisa que nós estamos falando sobre as guerras, né? O vínculo daqueles que estão lá guerreando. Por exemplo, eu não como um bairrismo, nem como uma crítica. Cidade do Rio de Janeiro, né? Hoje existe um conflito, uma egrégora muito forte lá. Aqueles vínculos que está ali. São Paulo tem também. São Paulo tem também, né? Então, você vai em alguma cidade e você veja, por exemplo, eu quando estive na Bahia, o avião, quando ele entrou na cidade, no espaço aéreo, eu já senti uma energia, uma paz, porque o baiano, apesar de tudo, é um povo místico, é um povo alegre, é um povo, né, acolhedor. O próprio Santos, todo mundo que diz que vem a Santos sente o acolhimento da cidade. Isso é tudo um processo de egrégora. Todos nós temos... Lembra que eu falei da migração? Os espíritos, eles migram
né? Aqueles que eu falei nós falamos da Venezuela, que também está em conflito, da Ucrânia, que estão saindo para a Europa e assim por diante, você está se desvinculando Os refugiados. Os refugiados, por exemplo, refugiados, eles estão fugindo daquela energia que eles já estão se desvinculando. Isso leva tempo, né? É isso aí. Ó, mais um comentário aqui. Olha, nos bastidores da doutrina, por que a espiritualidade não intervém para acabar com a guerra? Por que a espiritualidade não vai lá e termina a guerra? Logo, né? É, Por que Jesus não falou assim, eu não vou ser crucificado e acabou? Manda os rios aí, né? Acabou. Eu não estou gostando dessa brincadeira, me tira fora. Porque eles não interferem mesmo, não. A decisão é nossa. A gente sempre fala aqui, em todos os locais, que é mais ou menos assim, eles não põem a mão na nossa cumbuca. Eles nos orientam o tempo todo como não fazer, mas fazer ou não fazer é nossa decisão. Eles não vão acabar com a guerra. Quem tem que acabar com a guerra sou eu, o José e você que está aí, mudando o nosso comportamento. Porque a partir do momento que eu mudo meu comportamento, eu emito vibrações positivas, que aonde há luz não há trevas, né? Assim, é assim que funciona. Então, a gente achar que nós não temos responsabilidade com as guerras lá na Síria, nós temos sim. Porque quando a gente vai todos nós sabemos, né? Que o Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, né? o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele começa com um olho d'água desse tamanho. É, um fiozinho de... Não é isso? É. Então, o seu fiozinho de vibração, quando você não compartilha coisas que não são bacanas, não compartilha fofoca, não compartilha críticas a um político, não sei o quê, simplesmente deixa a coisa, aí você não está contribuindo para a guerra. Ok. Começa por aí, né? Começa por aí. Olha só, nos bastidores da doutrina, os espíritos nos observam quando estamos tomando banho. Eu quero saber o seguinte, eu estou lá tomando meu banho, né? Tem alguém me olhando? Cara, eu vou te ser sincero, viu? Eu nunca vi. Como nunca vi? Mas você não enxerga. Não, gente, é mais ou menos assim, todos nós somos respeitados. Né? Existe um respeito e tem coisas que eles não podem fazer. Não tem como. Por exemplo, o próprio André Luiz, quando um caso de um encarne, né? Um encarne, um espírito que vai encarnar, o que acontece? Na hora da cúpula, né? Quando o casal, existe uma cúpula que se faz para que nenhum espírito interfira até a hora da fecundação. Até a hora da fecundação. Depois que há a fecundação, aí a área técnica vem manipular o esperma, mas aí já é outro assunto. Então, existe sim, essa conversa existe, uma proteção. Existe uma privacidade. Uma privacidade. Lógico, privacidade onde não há promiscuidade. Bem claro, bem lembrado. Onde a promiscuidade é um salseiro, cara. Aí não tem. Não tem. Motel, por exemplo, não vai querer privacidade. Aliás, é bom falar. Qual é o problema do motel? Tem gente que acha que motel não tem problema. O motel é assim, o espírito, ainda hoje... Isso vai gerar polêmica, hein? Não, mas é bom polêmica mesmo. O espírito, veja bem, eu sei que você gosta do motelzinho aí, mesmo com a sua esposa, o que acontece? Mas a minha esposa, estou com a minha esposa. Sim, mas peraí. O motel, ele é cheio de larva astral. O que é larva astral? Larva astral são... diga assim, espíritos ignorantes, bem ignorantes, primários mesmo, né, que abaixaram, em que aqueles espíritos mais esclarecidos utilizam ele para absorver energia, para depois utilizar essa energia. E também existem espíritos que estão presos ao sexo, que também estão presentes na orgia. Quando você vai com a sua esposa, ele está no quarto, ele não sai não. Não, esse casal não é amante, não é marido de mulher. Não, eles ficam lá e absorvem o seu... Sabe por quê? Porque o espírito, ele não consegue ter sexo, ele não consegue beber, ele não consegue se drogar, a não ser emanando as suas através de alguém, através de um... Porque ele absorve através dos chakras, né? Que é o que emana energia, ele suga como se vampiro, viu falar em vampiro? Só que é um vampiro diferente, né? Ele suga a sua energia e tem o mesmo prazer que você tem. Tá? Então, é algo que motel não é aconselhável.
né? Não é aconselhável. Vocês entenderam, né? Não é uma questão religiosa. Não, É uma não. questão de energia, né? Exatamente. E aí eu lembro do abismo de Ranieri, aqueles espíritos que ficam nas rochas lá, são esses aí. Que estão presos a isso. E aí o banheiro é a mesma coisa. Para que o cara vai ir no banho para olhar você pelado? Não tem lógica, né? Não. Então, A não ser promiscuidade, como você falou. promiscuidade, lógico. Outra perguntinha. Como serão julgadas no plano espiritual pessoas, por exemplo, como a Susana von Richthofen? Um exemplo. Ela vai se julgar, né? Ela vai se julgar, a sua consciência. Na realidade, somos nós que nos julgamos. Mas existe um erro, porque Deus, né? Não tem. Nós vamos responder. Ela vai responder uma parte agora, né? E vai na espiritualidade, porque a própria consciência é um dos nossos maiores juízes. É bom deixar claro isso. Né? Entendeu? Não tem esse conversa de, mas eu vou lá, vai ter um... Eu vi alguns filmes, né, que o cara entra lá no purgatório lá e tem uma bancada de juízes, o cara fala assim, você vai para o inferno, você vai para o umbral. Não é assim, não. Não é assim, não. Na realidade, a minha percepção do erro me dá um maior inimigo que nós temos até hoje, chamado remorso. Remorso. O remorso, ele destrói a nossa consciência. Quando ele chega, porque assim, você pede perdão 1 milhão de vezes, a pessoa fala assim, vai te perdoar de quê, meu amigo? Diz, não, deixa pra lá, o cara já nem lembra mais desse problema, mas eu não me perdoo, né? E esse remorso vai nos destruindo por dentro. Verdade. Até um dia que eu me senti... E olha, existe um filme chamado, que eu aconselho você a ver, Causa e Efeito. Causa e Efeito, é legal. Muito bom. Muito bom. Na realidade, eu vou te contar, o protetor que queria resolver o problema, não vou contar a história, daquela família, daqueles conflitos, o protetor que fez de tudo, tu via, poxa, esse cara deve amar demais essas pessoas, né? No final ele conta a história, e na realidade ele estava ali não por amor, mas por remorso. Porque ele tinha feito algo muito cruel, né? Enquanto ele não fizesse aquela pessoa ser feliz, ele não se conformava. Então, existem 2 tipos de protetores, né? Compromisso, né? Compromisso e amor. O amor é aquele que você ama e protege. O outro compromisso é assim, eu tenho um compromisso de fazer aquela pessoa feliz para me redimir de tudo. Então, vamos lá com calma, peraí. Eu estou passando um momento de remorso, por exemplo. Como eu faço para resolver isso? Eu tenho que trabalhar em benefício de alguém? Eu tenho que fazer algo? O que eu devo fazer? Se a pessoa, veja bem, se a pessoa estiver viva, você vai até lá e peça perdão. E se você não tiver essa possibilidade? Aí você começa a trabalhar em pró de outra pessoa. Né, começa porque não tem jeito, né? Você não consegue ir. Não, então, vai ficar aquela catinha na cabeça lá. Digamos assim, ó, eu tenho uma ocupei com você, me perdoa. Aí você fala assim, não vou te perdoar nunca. Aí você fala assim, bom, eu te pedi perdão. A hora que você quiser, estou à tua disposição. Pronto. Tá? Aí é problema seu, não é mais meu. Agora, se for algum remorso de alguém que eu não possa fazer nada por ela, faça por alguém. Vá em nome dela, sim. Eventualmente, em nome dela, vá no asilo, atender uma criança, entendeu? Faça um trabalho filantrópico. Faça um trabalho filantrópico. Mas não quer dizer que vai compensar o problema. Não, mas alivia, né? Alivia. E é que nem dor de dente, né? Tu pode comer um cravo que a dor vai passar, mas o cravo anestesia um pouco, né? Entendeu? Mas o Divaldo já fala, né, que o amor ele arromba as portas dos céus, né? Ele fala amor de mãe, né? Porque funciona assim, uma gotinha de amor, isso ele fala mesmo, uma gotinha de amor desfaz todo o erro que você cometeu, né, no teu passado. É lógico que você tem que ter alguma, mas alivia bastante, né? Olha lá, tá bom, vamos para a última? Bora. A última aqui, ó, vamos lá. É verdade que tem alguns artistas famosos que vendem a alma? Isso é mesmo possível? Já ouvi falar isso aí. Olha, ele pode até vender a alma, mas isso não existe, né? Esse papo de vender a alma para diabo, isso aí é da nossa cabeça. Porque funciona assim, o que é vender a alma? É fazer um pacto, né? Por exemplo, um assassino, né? Ele faz pacto com Deus, sabe, né? Que eles fazem aqueles ritual de Deus, né?
E ele faz com Deus mesmo? Deus autoriza ele Claro matar? que não. Entendeu? Então, o pacto nada mais é do que uma afinidade, né? Um relacionamento, uma parceria com aquele espírito que pensa que nem ele. Uma troca. A troca. Mas esse negócio, eu fiz o pacto, estou preso com ele, a vida, conversa, porque a hora que você mudar o teu comportamento, o pacto se rompe. Porque não existe mais afinidade daquele compromisso. Porque todos os espíritos, sem exceção, todos nós somos companheiros de jornadas. E assim, aquele que rouba, ele tem afinidade com aquele outro que tem prazer de tirar das pessoas. Aquele que mata, ele mata por vínculos, né, de um processo kármico mais pesado mesmo. Né? Mas a hora que eu falo assim, não vou mais matar, acabou os laços. Ele pode até continuar tentando, te influenciar. Mas por quê? Bom, agora esse cara é muito chato, vou deixar ele, vou partir para outra, entendeu? Então, o pacto, na realidade, é o seu processo de afinidade. É isso que existe. Pacto pode fazer com sangue, sem sangue, com cortar dedo, cortar mão. Esse só existe a hora que eu me libertar da ignorância, porque isso é uma ignorância, eu me liberto daquele laço que existe. Perfeito, eu gente. tenho um pacto com Deus. Né? É isso aí. Gente, nós vamos agora para a prece, só que antes eu queria passar para vocês, como eu falei para vocês, estamos iniciando um novo semestre, a gente agora vai ter, assim, convidados sensacionais para vocês, pessoas com uma bagagem para trazer conteúdo, né? A partir de quinta que vem a gente já vai ter. E temos um recadinho para vocês. Muita gente tem me perguntado da evangelização no Seara de José. E aí eu pedi para o coordenador, em 1 minuto, que ele falasse sobre quando que vai começar a evangelização. Como é importante, né, pegarmos os nossos jovens, as nossas crianças, e já trabalhar a evangelização. Então vamos ouvir o Flávio Frois. O Flávio vai falar um pouquinho, rapidamente, em 1 minuto, da evangelização. Boa noite, amigos. Estamos de volta, nesse segundo semestre, agora no presencial, com o nosso projeto de evangelização a partir desse sábado, às 17 horas, no Seara José. Participe conosco. Educar é a missão permanente dos pais e é o serviço que não possui pausa ou descanso. É o dia a dia de nossas vidas. E evangelizar é transmitir o Evangelho de Jesus aos pequenos e aos jovens sobre as questões morais e de conduta que fazem parte do nosso dia a dia. É o despertar da nossa consciência. O futuro, que futuro nós queremos para os nossos filhos? Os pais zelosos dirão que trabalharão sempre pelo melhor, pela instrução escolar, pelo conforto, a saúde do corpo. Mas o que estamos fazendo pelo conforto da alma dos nossos filhos? Como ensiná-los a lidar com as dificuldades da vida que mexem com a mente de todos nós e principalmente com as deles, sensíveis como são? Como estimular nosso filho a desenvolver o interesse e fazer desse mundo melhor? Desenvolver suas faculdades morais e prepará-los para ser um cidadão do bem, do respeito, da solidariedade. A criança evangelizada torna-se o jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida. Mesmo quando transitando nas trevas, ele manterá o equilíbrio, a confiança e a serenidade. A infância é o período em que melhor se aprende esses e outros assuntos. Então, aproveitemos disso e façamos a nossa parte. Muita paz a todos. Então nós agradecemos, bacana, né? Bacana, hein? Olha, pessoal, qualquer dúvida sobre evangelização, mesmo você que não é daqui de Santos, procure a Casa Espírita. Muitas casas espíritas já têm a evangelização. Graças a Deus, esse ano, estamos aos poucos voltando, né, as atividades. A gente sabe que tem casas que ainda não abriram, mas a maioria das casas já estão trabalhando, às vezes reduzidas, às vezes totalmente. Então, procure uma casa espírita onde leve as suas crianças. A gente agora há pouco falou a importância, nunca se viu tanta gente orando, fazendo prece, nunca se existiu tantos grupos de oração. Como é importante que a criança aprenda, né? Então, sábado às 17 horas estamos reiniciando aqui, já começou no semestre passado, estamos voltando agora com a evangelização infantil. Quer falar alguma coisa? Só, enquanto vocês vão lá buscar o copinho de água, vou buscar isso, vai buscar o copinho de água para fazer a magnetização, eu vou contar só rapidinho.
Um depoimento, na realidade. Uma mãe cuidou dos filhos, levou para evangelização, ela era espírita, levou para evangelização e tal, seguiu o centro. Aí o menino, quando chegou aos 18 anos de idade, ele se perdeu na vida aí. Andou, começou a se envolver com drogas e assim por diante. Aí ela se sentiu culpada. Falou, puxa vida, onde é que foi que eu errei, né? Puxa, eu levei meu filho abandonou tudo. Aí ele foi embora para um outro país, com uns amigos. E aí um dia ele ligou para a mãe, sei como é que ela estava. Ela falou que estava muito triste com tudo que ela fazia. Aí perguntou para ele, filho, onde é que eu errei com você, filho? Eu sou espírita, você se perdeu na vida aí, né? Não fala mais em Deus, não frequenta mais. Falou, mãe, a senhora não sabe a bênção que a senhora me fez, levando todos esses anos na evangelização e depois no centro. Faz diferença. Porque se eu não tivesse feito, a senhora não tivesse feito isso comigo, eu hoje seria uma pessoa muito, muito pior. Então eu lhe agradeço por tudo que a senhora fez por mim. Então é mais ou menos assim, não tem expectativas, né? Assim, de libertar o seu filho, que seja. Mas isso é que nós falamos, seja oleiro, pegue esse barro, se for um barro bacana, você está moldando. Porque você tem um espírito que você vai ter, que traz uma personalidade, isso. Às vezes difícil, às vezes complicado. Cabe a nós não vamos conseguir mudar essa personalidade totalmente, mas a gente pode amenizar, a gente pode falar a palavra de amor, levar o evangelho, falar de Jesus, começar a diminuir esse coração, às vezes, tão endurecido, que esses irmãozinhos que reencarnando agora, que estão reencarnando, já chegam. Sementinha, né? É semente. E a gente, e assim, faz diferença na vida, faz muita diferença. Vocês conheceram Emmanuel? Lógico, quem não conheceu Emmanuel, né? Meu filho, Emmanuel? Emmanuel, gente boa também, gente boa. O Emmanuel do nosso querido Chico Xavier, mentor Chico Xavier. Na época de Jesus, ele foi buscar atrás de Jesus para curar a filha dele, a Flavinha, né? Mas ele não acreditava em Jesus, muito pelo contrário, ele podia ter ajudado, apesar que é um processo meio complicado, mas ele podia ter interferido, né? Para falar, porque ele era um senador, ele tinha a palavra forte para poder evitar a crucificação de Jesus. Quer dizer, não sei nem se evitaria, né? Mas todos os casos. Ele foi lá porque a Lívia, a esposa dele, pediu para ir, porque a menina estava morrendo, praticamente morta. Aí ele foi, por amor, encontrou Jesus, aí não conseguiu falar nada. Acho que talvez você já conheça a história. Se ajoelhou, começou a chorar. Jesus falou, e falou assim: olha, Jesus falou para o irmão assim: olha, senador, eu sei que quando você voltar, nada vai mudar. Teu orgulho é muito forte, tua prepotência também. Sei que teu choro agora, mas eu sei que mudar vai mudar. Porém, uma semente está colocada em teu coração. Brotou 2000 anos depois, né? Quando ele começou o processo da religiosidade. Então, não importa, faça a sua parte, né? E tente moldar da melhor maneira possível. O caráter é dele, né? Mas a responsabilidade sua... A gente tem que fazer a nossa obrigação. Nossa obrigação. Dar a oportunidade de ele conhecer, exatamente. Isso. Ou relembrar, né? Também. Ou relembrar. É isso aí, pessoal. Nós vamos já fazer a prece, tá? Não vai embora. Lembrando a todos que segunda e quinta-feira temos o tratamento à distância, o tratamento online, toda segunda e quinta às 19 horas. Você que é do tratamento já conhece. E quarta-feira nós temos a cirurgia espiritual também às 19 horas, tanto presencial como online também. É só você entrar no nosso site. Eu queria, antes de mais nada, também fazer um agradecimento. Nós estamos com um programa novo chamado Mistura Santista. Vocês estão vendo aqui, ó, a plaquinha do Mistura Santista está atrás de nós, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Estou mostrando aqui, tá? E quem quiser dar uma força, é um programa daqui também, que está sendo desenvolvido aqui no Seara de José. Não é um programa espírita, mas é um programa de personalidade, né? A gente entrevista aqui. Aqui em Santos a gente tem uma riqueza de... Né? Só para vocês terem ideia, aqui em Santos já foram rodados 37 filmes. Aqui temos uns jogadores, um dos mais famosos no mundo. Já entrevistamos o Pepe, entrevistamos pessoas. É só você entrar lá, Mistura Santista, no Instagram.
Mistura Santista, né? É. Mistura Santista, vai lá e você vai gostar muito das entrevistas. Feito com muito amor, com muito carinho, e também feito aqui no estúdio do Lar Espiritual Seara de José. Tá bom? Mais alguma coisa? Um recado? Não, gente, eu tô agradecendo. Vamos fazer a prece, então? Eu vou colocar Posso colocar o meu mar? Pode. Ó, só para vocês saberem, aqui é a cobertura do Zé, viu? Fica aqui na ponta da praia. A cobertura, só tem o telhado, mais nada. Não tem mais nada. Esse engraçadinho esse rapaz aí. Então, vamos colocar uma musiquinha. Nada como a força do mar. Né? Gente, vamos a uma prece? Vamos lá, Vai, então. acompanhem com a gente. Vocês que deixaram os nomes no grupo de orações, vocês que mandaram, agora mesmo mandou o pessoal do WhatsApp, mandou um monte aqui. Por favor, acompanhem com a gente. Então vamos, antes de mais nada, agradecer ao Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as horas, os nossos amigos espirituais, que são aqueles que intercedem em nosso nome junto às forças que regem o universo. Vamos agradecer também a nós mesmos, a cada célula, a cada partícula átmica do nosso corpo. Nós agradecer por essa vida maravilhosa. E nós pedimos essas forças que regem o universo, aos nossos amigos espirituais, aos mentores dos nossos lares, que nesse momento se conectem com as forças da natureza, que a espiritualidade está encaminhando a cada um de vocês. Essa força que vai magnetizar suas águas, e através dessa magnetização, dar a cada um segundo as suas necessidades. Ao mesmo tempo, seus lares serão energizados, removendo todas as egrégoras, miasmas, energias deletérias, formas, pensamentos negativos estão sendo completamente pulverizadas e destruídas. E esse plasma levado para o universo para retransformação, reciclagem. Essa energia que vem dos mares, fazendo asepsia, que vem das florestas, trazendo os medicamentos, das ervas, as energias que vêm do magma da Terra, que é a forma de pulverizar todo esse processo energético negativo, e a energia do espectro solar, que faz a vitalização do nosso corpo físico e perispiritual. Essa energia que nesse momento nós recebemos dessas forças que nos abençoam, e fazer com que nós, de alguma maneira, percebamos a nossa responsabilidade, primeiro para conosco, nos tornando pessoas melhores e automaticamente levando a nossa família como um exemplo. Essas mesmas energias que nesse momento nos envolvem, pedimos que chegue a todas essas pessoas que colocaram seus nomes aqui no NED e também no grupo de orações. Pedimos em especial, respeitosamente, por essa mãezinha que esteve conversando conosco sobre os seus filhos, que agora estão na pátria espiritual, que com certeza estão bem, estão recebendo o amor de todos aqueles que o envolvem. Que essa energia possa apaziguar o seu coração, na certeza de que a gente não morre, simplesmente vive uma nova vida. E aos dois irmãos também, que agora se encontram de forma ainda angustiosa, que possam receber esses eflúvios que estão sendo emanados pela espiritualidade. Ao Mestre Jesus, a nossa gratidão. Ao Criador, a Deus, nosso Pai, que possamos sempre seguir os seus ensinamentos de amor e de paz. Que tenha sido feita a vontade do Mestre e que essa vontade, quizás um dia, também seja nossa. Que assim seja. Um minutinho de vibração. Vamos vibrar intensamente por todos aqueles que estão passando por um momento de aflição. Enquanto isso, beberemos a água. Um minutinho, em silêncio.
Gente, muita paz a todos. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados. Beijo no coração. Que Deus ilumine a todos vocês. Qualquer dúvida, já deixamos aí o WhatsApp, é só mandar mensagem, tá bom? Um beijo. Tudo Fique de com bom. Deus. Obrigado, gente. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.